lugar. Deixa Deus te usar aí. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Queridos, vamos abrir a palavra, você que está aí. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. A partir do verso 6 foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 6, ou capítulo 26, verso do 6 ao verso 13. Glória ao nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecendo essa mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Vou repetir o 12. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. E em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Glória a Jesus. Minha tradução é um pouquinho diferente, irmãos. Todo mundo me escuta aí? O áudio tá ok, Cris? Ótimo, ótimo. É porque eu tô te ouvindo pouco. Tô ouvindo bem baixinho você. Aqui tá o dízimo. Tá bom. Pronto. Queridos, eu acordei com essa frase que eu repeti. Quando eu acordei pela manhã, o Senhor me fez lembrar do texto onde aqui em Mateus fala sobre essa mulher, né, que alguns acreditam ser pecadora e tem toda uma diferença teológica em relação a essa mulher, mas que na verdade hoje não vem o caso. O que eu quero falar é sobre a atitude dela. E eu acordei com isso. Ela preparou um perfume antes da morte de Jesus. E Deus falava comigo, Cris, sobre preparar um legado. Foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração para essa live. Se a gente for parar para pensar, os nossos dias são corridos. A gente tem vivido dias onde a gente é atropelado com muitos tipos de atividades, né? Na igreja, em casa, na família. Tem dias que 24 horas parece que não dá para a gente resolver tudo que a gente precisa. E é interessante porque a maioria da humanidade está sempre preocupada com o futuro, numa situação de ansiedade, mas não se prepara para ele, né? A maioria das pessoas que passam por calamidades, por situações difíceis, e a gente vê uma geração hoje, infelizmente, muito frágil emocionalmente, e eu quero já atribuir isso, infelizmente, em muitos momentos, fico preocupada até com a geração dos jovens do futuro, porque se é uma geração de jovens, homens, mulheres, crianças, meninos, criados sem ouvir não, então quando a vida disser não para eles, isso vai ser um baque, isso vai ser um motivo de depressão, isso vai ser um motivo de caos, né, social e emocional. E a gente vive isso. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui nessa live já passou por várias tempestades. A gente veio aqui, não é sobrevivente apenas de um chuvisco, mas às vezes de temporais imensos. Que a gente olhou e pergunta assim: Deus, como é que eu estou de pé hoje? Né? Como diz o salmista: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. As águas teriam transpassado sobre nós, os inimigos teriam nos engolido vivos, e é o que a palavra diz. E às vezes nos sentimos dessa maneira. E o Senhor falava claramente essa palavra ao meu coração. Tem uma frase que eu acho interessante, dizendo assim, que a medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. O tanto que você libera, o tanto que você faz, o tanto que você doa, marca aquilo que você vai deixar. E o Senhor, por esses dias, tem falado muito ao meu coração em relação ao legado. Hoje, quem cantar, pelo menos daqui a 10 anos, a música A Minha Vida é do Mestre, vai lembrar de um nome, chamado Lázaro. Quem cantar, pelo menos daqui a 20 anos, a música Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei, vai lembrar de Fabiana Anastácio.
Porque foram pessoas que marcaram tempo, foram pessoas que fizeram algo, que liberaram algo. E esse texto fala muito comigo, porque às vezes a gente acha que testamento, que herança é só algo financeiro. Que transmitir para o futuro ou transmitir para alguém é só aquilo que você vai construir na terra e aquilo que a pessoa pode usufruir depois da sua morte. E é claro que tem gente já usufruindo de coisas da minha vida, da vida de Cris, como ela falou das lives aí. Quantas pessoas, Cris, têm sido abençoadas? E eu não sei você, eu tinha uma resistência muito grande em fazer live. Porque eu tentava me proteger no sentido de que assim, meu Deus, e as pessoas vão, quem sabe, pensar que eu tô querendo me exibir. Oh Deus, quem sou eu para fazer uma live? Porque eu achava que live era alguém que tinha que ter um nome, pelo menos para fazer uma live. E às vezes a gente vai se guardando no meio disso e na verdade a gente vai negligenciando coisas que o próprio Deus vai nos entregando. Porque existem mensagens que só vão fluir da minha vida, outras que só fluirão da sua. E como é que a gente pode guardar algo tão precioso e não compartilhar? Então, isso não é uma questão de seguridade, às vezes passa a ser negligência. E eu quero já abrir esse espaço, eu quero dizer para você que está aí nessa live hoje, você tem algo de Deus para liberar. Talvez o seu perfume não seja tão grande, ou o teu frasco seja tão imenso como o de Camila Barros, por exemplo, como o de Marco Feliciano, ou como o do irmão Lázaro que faleceu, mas você tem uma fragrância. Jesus um dia colocou um perfume aí dentro e está exigindo que a gente libere nessa última hora. E eu acho, assim, fantástica essa história, porque falar de legado é falar de saudade, né? Eu não sei vocês, mas por muitos momentos na minha vida, eu paro para pensar e eu penso assim, meu Deus, o que as pessoas vão falar de mim quando eu sair dessa terra? Eu fico olhando as postagens do Facebook em relação ao luto e as palavras que são ditas, e eu fico tentando imaginar assim, Deus, o que é que vão falar sobre mim? E eu não vou poder mais ver, né? Só que tem um termômetro, Cris, na nossa vida e a gente tem como perceber. Eu costumo ver isso principalmente quando eu faço algo por alguém ou no dia do meu aniversário. As mensagens que chegam, eu acho que é um parâmetro, um termômetro da nossa caminhada, do tanto que a gente tem edificado pessoas, né? E se tem uma coisa que eu aprendi na vida, queridos, investir em pessoas é um investimento maior do que investir numa bolsa de valores. Talvez hoje eu possa ganhar uma alma que vai ser o presidente da nação e eu não sei. Talvez hoje eu possa ganhar e investir na vida de um jovem, de uma menina que hoje talvez seja prostituta, mas que amanhã vai ser a maior pregadora do Brasil. E eu creio nesse Deus, que às vezes cria situações para que a gente deposite sementes na vida de alguém que lá na frente vão nos dar muito orgulho. Né? A gente vive isso no meio da caminhada, quantos jovens já passaram, quantas pessoas, né? E eu tenho a oportunidade de reencontrar alguns deles. E às vezes eles conversam comigo dando risada e falando assim, que eu massacrava eles com uma oração 6 horas da manhã. Ele dizia, meu Deus, às vezes a gente chegava cansado, com sono, dia de domingo, e mesmo assim você marcava. E hoje eles falam assim, que isso foi combustível para permanecer a vida deles de pé até hoje. Então, a gente vai vendo assim o tanto que a gente pode contribuir com a vida de alguém, irmãos. Então, eu fico pensando assim, primeira coisa, que o Senhor nos guarde, irmãos, de viver a história de um rei de Israel chamado Jeorão. Porque a Bíblia diz assim, que ele termina os seus dias sem deixar de si saudades. É aquele homem que a terra deu graças a Deus quando ele partiu. A família não queria ele por perto. As pessoas de Israel não queriam ele por perto. Ele fez tanta maldade, mas tanta maldade, que ao invés de alguém respirar e chorar pela partida, na verdade deram graças a Deus e disseram assim, já foi tarde. E Deus falava comigo, e se eu pudesse dar um tema para essa mensagem de hoje, eu diria para você, prepare o seu legado. Prepare o seu chamado, que não vai só para essa terra, queridos. Eu preciso profetizar algo nessa live. O seu chamado é para além da morte. O meu chamado, o seu chamado é para além da morte. Um dia, Cris, essa live vai ser só um vídeo que circulará na internet. Talvez eu não esteja mais aqui, nem você, mas vai ecoar. Isso vai ficar gravado. Alguém vai olhar no futuro e dizer, lá atrás, lá no mês de março, em 2021, 2 irmãs se reuniram e marcaram a minha vida com uma palavra. Isso é legado. Isso é a história que a gente está construindo sobre essa terra. E o Senhor falava comigo sobre a história dessa mulher.
porque para mim é uma das mulheres mais atrevidas da Bíblia. Ela chega numa reunião sem ser convidada. Ela não estava entre a lista dos convidados da casa de Simão, até porque a mulher naquela época não tinha vez. Então ela invade uma reunião para derramar algo sobre Jesus. E a Bíblia vai dizer que ela para o cenário. Ela prepara aquilo que há de mais precioso, mais importante. O anfitrião da casa não recebe Jesus bem e a mulher vem de fora. Quem sabe, com certeza, ela estudou antes, ela procurou saber onde Jesus ia entrar. Os lugares, ela sabia os riscos, ela poderia ser tirada ali à força de dentro daquele lugar. Mas uma coisa eu aprendi na caminhada, queridos. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, Ele se levanta para falar por nós. Ela não era bem-vinda à casa de Simão, mas ela era bem-vinda ao convidado principal da casa. E a Bíblia vai dizer que quando aquela mulher está ali, ela invade aquela reunião, sabe o que acontece? Todo mundo fica parado. E eu até anotei aqui para não esquecer, porque quando aquela mulher ela vai liberar algo sobre Jesus, ela não vai entregar para ele, Cris, uma moeda para ele comprar um alimento. Ela não vai entregar algo para Jesus que seria para a terra. A Bíblia vai dizer que ela vai embalsamar o corpo dele para a morte. Então eu preciso te dizer algo, você que está nessa live. O que é que você tem preparado para Jesus antes da morte? O que é que você tem planejado com a sua vida, com a sua história? E de verdade, se você olhar para mim hoje e disser assim, Rayane, eu tenho muitas lutas, eu tenho muito desejo de fazer a obra de Deus, eu tenho muito desejo de fazer algo para o Senhor, mas eu não tenho condição, porque eu estou enfermo, porque eu estou em dificuldade financeira. Quem foi que disse que há parâmetro para ser usado por Deus? Um bom dia na rua, uma palavra pelo WhatsApp, uma postagem nas suas redes sociais já semeia sobre vidas, irmãos. E isso precisa ficar no nosso coração. Isso marca a minha vida, me emocionou quando eu fui meditar nessa palavra, porque ela entrega aquilo que é de mais caro, Cris, para um momento que seria passageiro. Ela libera sobre a cabeça de Jesus perfume, e isso é muito lindo, porque o cheiro fica todo em Jesus, mas todo mundo que está na casa tem que sentir a fragrância. Eu acho que alguém que está aqui nessa live está entendendo que aquilo que você está derramando talvez é sobre Deus, é sobre Jesus. A glória está sendo para Ele, mas está invadindo estados, está tocando pessoas. Vidas estão sendo edificadas através do aroma que está fluindo de você. E a gente precisa liberar esse perfume caríssimo e precioso. Aprendo com essa mulher que quando o perfume invade a casa, os discípulos dão um jeito de tentar resolver a história. E olham dizendo assim, que desperdício. Esse perfume caro poderia ter sido lançado aos pobres. Eu acho interessante porque quando alguém quer interferir em momentos de adoração, ele usa até um respaldo certo na maneira errada e na hora errada. Os pobres eram importantes, mas Jesus naquele momento estava num lugar, num centro de atenção diferente. E a Bíblia vai dizer que na hora que os discípulos tentam interromper isso, o mestre levanta. E diz assim, por que vocês estão incomodando essa mulher? O que ela fez foi preparando o meu corpo para embalsamar. É como se Jesus estivesse levantando e dizendo assim, vocês sempre quiseram estar perto de mim pelo que eu poderia fazer por vocês. Pelos milagres que poderia liberar sobre as suas vidas, pelo pão que saciou a fome de tantos, pela sede daquilo que eu liberava, pelos milagres e testemunhos, porque onde ele passava era obrigado o cego a enxergar. Eu costumo dizer que Jesus tem que morrer depois do ladrão da cruz, porque se Jesus morre antes, Jesus ressuscitava ele. Aonde Jesus passava, irmãos, a morte não ficava de pé. E eu creio nesse Deus que levanta, irmãos, paralíticos, que ainda faz milagres. Só que é necessário quebrar esse vaso. É necessário liberar essa fragrância. Quero te dizer algo. O Brasil está cheio de mau cheiro. E só através de homens e mulheres de Deus, com a fragrância do Espírito, para tirar tudo aquilo que foi semeado. E eu acho interessante porque quando Jesus vai falar com essa mulher e os discípulos vão dizer que desperdício, eu preciso liberar essa palavra para alguém que está aqui nessa live. Não pare de fazer aquilo que você está fazendo porque alguém está achando que é desnecessário. Aos olhos dos discípulos era desnecessário.
Desnecessário fazer live. Tá em moda fazer live. Quem é que vai entrar lá? Desnecessário ir evangelizar num sol quente dia de domingo. É desnecessário cultuar várias vezes na semana. É desnecessário entregar tanto. Para que adorar tanto? Para que abrir tanto as mãos? Né? E conta-se uma história de um irmão que questionava o fato de levantar as mãos na igreja. Ele dizia que ele não levantava de jeito nenhum. Aí saiu do culto e foi assaltado. Primeira coisa que o bandido disse para ele: mãos pro alto. O que acontece? Às vezes não quer fazer para Jesus e tem que fazer lá fora. E é interessante porque quando a Bíblia vai dizer que quando Jesus vai levantar aqui, ó, os discípulos, qual a palavra dos discípulos? É um desperdício. Essa mulher tá louca, isso aqui é muito caro. E eu quero dizer algo para você, queridos. Nada é caro quando aquilo que não tem preço aparece. Jesus não tem preço, ele tem valor. Então o perfume da mulher não era caro. O perfume da mulher era tudo que ela tinha. E eu libero isso sobre você. Não dê pouco, dê tudo. Jesus não quer pouco nessa última hora. Ele quer tudo. Ele quer todo o seu tempo. Ele quer todo o seu amor. Ele quer toda a sua vida. Ele quer todos os seus dons. Talvez você está olhando e está dizendo assim: missionária, tudo que eu tenho em casa é um pouco de farinha e um pouquinho de azeite, e o Senhor está dizendo: isso é suficiente para alimentar todos aqueles famintos que eu ainda trarei até você. Talvez, sabe por que muita gente não quer liberar perfume? Porque ele compara a marca da sua fragrância. Ele olha e diz assim: mas o perfume do outro é mais caro. Mas talvez a marca do perfume do outro é mais caro. Trazendo em termos materiais, é como se a gente olhasse e dissesse assim: eu só tenho uma alfazema e fulano usa boticário. Como é que eu vou liberar esse perfume? E é interessante porque eu posso te dizer algo: na terra isso tem valor. É na terra que a gente é enjoado em relação a algumas coisas. E eu sempre digo assim, que só é enjoado quem nunca passou pelo deserto. Porque eu já passei dias onde eu não tinha perfume. E a gente é aquele dia que você passa um pouquinho de óleo ungido para não ir para a igreja assim, sem cheirar, entende? Que você toma perfume, toma um banho mais forte, né, Cris? Com aquele sabonete cheiroso, porque você não tem aquilo que fazer, então você vai fazendo e você vai acostumando e aprendendo a ter e a não ter. E nessa caminhada o Senhor me ensinou isso. Que não é que algo seja mais valioso e outras coisas menos valiosas. Tudo depende de uma marca. E eu quero dizer para você, o perfume que Deus exige, a marca do perfume que o Senhor exige nessa última hora é adoração em espírito e em verdade. A gente não precisa falar bonito, irmãos. A gente não precisa de muito enfeite. Eu posso te dizer algo: o coração do pecador entende a mensagem simples que flui da nossa boca. O coração de um pecador, ele sabe. E às vezes, quando a gente quer enfeitar demais, muitas vezes não flui. É como se Deus olhasse, Cris, e dissesse assim: não precisa de muita coisa, é só abrir o coração e falar quem eu sou para vocês. E eu fico com essa palavra porque a Bíblia diz que Jesus se levanta para defender aquela mulher e diz assim, ó: e eu quero dizer para vocês que onde o evangelho for pregado, será contado tudo o que ela fez. Isso é tão verdade que hoje eu estou pregando sobre ela. É tão verdade o que Jesus disse que hoje eu e você temos acesso à história dessa mulher. Só que uma coisa ela procurou fazer. Ela procurou entregar algo para Jesus antes da morte. Antes da morte dele e antes da morte dela. Não apenas do momento que Jesus subiria, mas o momento que ela tinha perto de Jesus. E eu preciso dizer isso para você. Queridos, a vida é tão curta. E se os suicidas, a maioria dos suicidas que tiram a sua própria vida entendesse isso, eles não antecipariam o dia da sua morte. Como diz a Bíblia lá em Tiago, dizendo assim: o que é a vossa vida? É um vapor. Quem é dona de casa sabe. Você coloca algo no fogo, de repente sobe aquele vapor, daqui a pouco ele já desapareceu. E assim é a nossa vida. Nós estamos aqui hoje, não sabemos o que vai passar na nossa vida nos próximos minutos. Nós não somos responsáveis e de verdade, o Senhor tem preparado um tempo de colheita, irmão, sobre a terra. O Senhor tem prazer e isso assusta, porque a Bíblia diz que Ele tem prazer na morte do justo. Quando Deus ele toma um para si, é a terra que chora, mas na verdade o céu se alegra. E o que Deus tem falado ao meu coração é projetar, Cris, é preparar um legado
que não fique só para quem me conhece, mas para o futuro de quem nunca vai me ver, nem quem sabe nunca vai ouvir falar sobre mim. E o que é isso? São os momentos, são as lembranças, são os vídeos, são as pregações. Eu imagino que você já passou por isso, como é bom. Às vezes a gente até esquece. Quando alguém nos encontra na rua e diz assim, você lembra, irmã, daquela palavra que você pregou na minha igreja? Aquela palavra marcou minha vida. Às vezes a gente nem lembra mais da mensagem, mas a pessoa guardou o detalhe. Guardou o texto que você usou. Tem gente que grava até a roupa que a gente usa no culto, gente. Isso é muito sério. E é como se Deus olhasse e dissesse assim, ó, a sua vida na terra não é em vão. Eu preciso liberar isso sobre alguém que está nessa live. Você não foi criado só para passar por luta. Você não foi criado só para viver em enfermidades. Você não foi criado só para passar dias maus. Você não foi criado só para passar por ventos. Você foi criado e chamado por Deus com um propósito. E o propósito é para além da morte. É além daquilo que os olhos veem. É como a história de Dorcas, que costurava casacos. Quem olhasse para Dorcas e dizia assim, para que serve isso? Só que eu aprendo uma coisa, e eu queria lançar isso como uma palavra profética. Um dia, quando a gente sair dessa terra, alguém vai pegar os aventais e vai dizer assim, aqui, ó, foi ela que fez. Tá vendo o meu casamento de pé? Foi ela que restaurou. Tá vendo esses jovens aqui na igreja? Foi a oração dela que manteve de pé. Foram os aventais que as mulheres apresentavam. Um dia olharam para Dorcas, o corpo dela morto, e disseram, vamos ter que buscar Pedro em Jope, porque essa mulher não pode morrer. A obra na vida dessa mulher não pode parar. Queridos, enquanto eu ministro essa palavra, eu sinto a graça de Deus aqui. E eu preciso liberar isso sobre você. Por favor, Jesus ainda visita quartos altos. E eu preciso que você pare um pouquinho comigo essa live, estenda a sua mão aí onde você está, porque tem alguém nessa noite precisando num quarto alto de respiração. Tem alguém nessa noite precisando de um milagre. Tem alguém nessa noite, tem uma família nessa noite chorando por um milagre de Deus, por uma intervenção divina. E esse Deus que ainda chega nos quartos altos está nessa live. Esse Deus que dá a ordem à morte, ela tem que recuar. Esse Deus que ainda opera e ninguém pode impedir. Eu quero profetizar hoje, Jesus, aonde houver pessoas aqui na minha cidade, na cidade de Cris, num leito de hospital agora, numa UTI, meu Deus, numa parada respiratória, meu Senhor, Pai, onde a morte está iminente, eu quero pedir ao Senhor, visita esse quarto alto agora, faz um milagre agora, Jesus, faz eles voltarem a respirar agora. Meu Deus, talvez eles nem entendam aquilo que aconteceu e nem saibam que nós estávamos orando nessa noite, mas eu creio no Deus de milagre e eu creio na presença do Senhor. Nós profetizamos mudança, nós profetizamos restauração nesses lares, nós profetizamos que vidas serão levantadas por esses dias, que perfumes serão derramados e que vidas sairão, Pai, ó Deus, cheias da tua graça, alcançando corações. Olha para mim, queridos. A Bíblia diz que quando Pedro chega, ele sobe as escadas e Dorcas está num lugar reservado. As irmãs estão embaixo chorando, mostrando os aventais, mostrando as túnicas, mostrando o legado de Dorcas. Ela não era uma mulher com microfone na mão, ela era uma costureira, mas era uma mulher atenta às necessidades. Eu não sei qual é a tua agulha, minha irmã. Eu não sei o que foi que Deus depositou aí na tua vida. Talvez a tua agulha seja bem pequenininha, ou talvez a sua seja daquela de crochê, que faz aqueles pontos, né, bem trabalhados e grandes. Uma coisa eu te digo, por favor, não para de confeccionar esses casacos. Talvez não vai abrigar a vida de todos, mas se a gente aquecer pelo menos uma pessoa, a nossa estadia na terra já valeu a pena. Sabe, eu quero dizer algo, e Deus falava muito ao meu coração sobre pendências, Cris. Tem gente que acredita tanto que vai ter tanto tempo, que deixa tanta coisa para depois. E é uma visita que se deixa para depois. E é uma mensagem que se deixa para depois. E é um perdão que se deixa para depois. E é um resolver de situações que se deixa para depois. Porque a gente sempre acredita assim, não, amanhã vai dar tempo. Amanhã eu ligo. Amanhã eu vou lá. Amanhã eu visito. Amanhã eu dou aquele abraço. Amanhã eu falo que ele é importante.
Eu preciso dizer isso porque Deus conhece o endereço. Eu sempre digo que Deus ele não fala com paredes, ele fala com os nossos corações. Talvez tenham pessoas aqui nessa live que existem pessoas que são importantes para você, mas que você nunca disse isso à pessoa. Você fala dela para os outros, mas você nunca falou para ela. Em nome de Jesus, eu te digo hoje, enquanto é tempo, diga agora. Enquanto é tempo, faça hoje. Você que tem pai, você que tem mãe, você que tem família, em nome de Jesus, irmãos, não caia nesse engano. Às vezes eu já vi pessoas visitando hospitais e dizendo assim: como eu planejei ter ido visitá-lo. Como eu planejei ter ido antes resolver essa situação. Como eu planejei comprar uma passagem aérea e ter passado mais e mais dias. Mas não deu tempo. E ele acreditou que sempre haveria dias. E eu quero dizer isso a você em nome de Jesus. Resolva suas pendências. O céu é logo ali. Resolva as suas pendências. Prepara o teu legado. É claro, queridos, que a gente nunca vai viver uma vida agradando todo mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa. A maioria das pessoas vão precisar olhar para a nossa vida e dizer que Cristo estava nela. Eu não quero, Cris, sinceramente, que quando eu morrer, que alguém possa olhar para a minha vida e dizer assim: ali foi uma mulher bem sucedida financeiramente. Eu não quero esse tipo de característica. Eu não quero que alguém olhe e diga assim: ah, ela só foi uma grande amiga. Não. Eu quero que alguém possa olhar e dizer assim: o que ela fez ainda continua ecoando na terra. E talvez eu estou pregando hoje aqui para mulheres que estão dentro de casa, que não sabem pregar, mas sabem escrever. Talvez o livro que está no forno precisa sair. Talvez o vídeo rápido, né? E eu acho interessante porque eu vivo numa geração de jovens que tem vergonha de pregar a palavra, mas se despencam no TikTok fazendo cada coisa que a gente fica assim: meu Deus do céu, que coragem é essa, né? Que eu não tenho essa fluidez nessa área, assim. Eu tenho até timidez para fazer um vídeo de TikTok. Mas os meninos são fera nisso. E na hora que você pede assim: dá uma palavra, fala algo que Jesus está fazendo, ele tem vergonha de falar. E eu quero dizer isso nessa live. Por favor, faça como essa mulher. Ela preparou o que tinha de melhor para Jesus antes da morte. Ela perpetuou a sua história. E todas as vezes, hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, se Jesus não voltar antes, daqui a 60 anos, se alguém abrir a Bíblia, ainda será contado aquilo que ela fez. Ainda será ministrado aquilo que ela fez. E eu não estou falando de uma grande ação, eu estou falando de um detalhe, de alguém que resolveu interferir numa reunião para fazer algo por Jesus. Tem muita gente que só quer Jesus vivo. Tem muita gente que só quer Jesus dos milagres. E eu preciso liberar isso para você. A pandemia veio mostrar que Jesus é aquele também que permite situações e que passa conosco no meio do fogo. A pandemia veio nos mostrar que a vida do crente não é isenta de lutas. E que não é pecado sofrer nem morrer por uma enfermidade. Não é pecado passar pelo vale da sombra da morte, muitas vezes ser livrado dele no meio disso. E eu quero dizer algo para vocês. Deus está esperando nessa última hora homens e mulheres que preparem um legado. Que possam deixar para o depois, para o amanhã, algo que possa ecoar. Porque eu quero te dizer algo, os seus dons não vão funcionar no céu. Tudo é para a terra. Todas as ferramentas, Cris, que Deus nos deu é para a terra. Tudo que Deus falou conosco é para a terra. Tudo que Deus ele depositou, que investiu na nossa vida é para agora. Então, é hora mais do que nunca da gente voltar a investir em nós mesmos. Sabe qual é o nosso grande problema? Às vezes tem pessoas que acordam de manhã com um louvor na boca e Deus está dizendo assim: grava um vídeo, posta, porque talvez aquele louvor é resposta. Sabe o que eu acho? Eu fico de verdade triste, porque parece que os crentes de antigamente tinham uma sensibilidade maior com o Espírito Santo. Quem aqui nunca passou por isso, de ter uma vizinha que louvava para a rua inteira ouvir, mas de repente aquele louvor entrava nas casas, irmão, salvava pessoas. Não tinha Instagram naquela época, não tinha Facebook, mas a presença de Deus fluía. E Deus está esperando o teu perfume.
Deus está esperando o teu propósito, aquilo que Ele depositou na tua vida. Pode ser pouco, pode ser que nem aqueles frascos pequenos, né? E eu sempre digo, talvez humanamente falando, até a eternidade a gente não tenha nem dinheiro, Cris, para comprar aqueles pequenos frascos de perfume. Tem perfume que é de 10 ml, gente, que é mais de R$ 1.000. E a gente acha isso um luxo, de verdade, porque se tem outro que serve, eu vou usar outro. Posso te dizer algo? O teu perfume, o teu frasco pode ser até pequeno, mas o conteúdo tem que ser maior. E se tem uma coisa que eu te digo é, o perfume que a gente ecoa no centro da vontade de Deus, que a gente exala. Já viu aqueles perfumes que vão além de 24 horas? Que você toma banho e fica impregnado na roupa? É esse o tipo de perfume. Jesus quer passar a crise, quer fazer isso. Alguém precisa passar na rua e olhar para a minha vida e olhar para a sua vida e sentir algo diferente. Alguém precisa passar e dizer assim, tem algo ecoando. Sabe o que Deus fez comigo para que eu voltasse a fazer lives? Um dia chegou uma moça aqui em casa ímpia e ela disse assim para mim, seu canal no YouTube, eu deixei de me inscrever? Será que eu não estou mais inscrita? Eu falei, não, acho que não. Ela disse, então foi você que parou de pregar, porque eu não recebo mais notificação. E eu era tão abençoada. E como eu gostava. Sabe, irmãos, às vezes a gente não tem noção do alcance que isso tem. E é como se Deus olhasse e me dissesse assim, tá esperando o quê, minha filha? Para compartilhar aquilo que eu estou derramando, para liberar aquilo que eu estou fazendo. Pode ser pouco, mas aos olhos de Deus, queridos, é uma plantação para a eternidade. E eu preciso liberar isso sobre a vida de alguém. A vida é curta, mas seu legado tem que ser grande. A vida é curta, mas eu não quero ser lembrada como uma mulher de dores. A vida é curta, mas eu não quero ser lembrada como uma mulher que murmurava, dizendo que só passava por lutas e dias maus. Eu não quero ser lembrada como alguém que chegava na igreja triste, como alguém que só chegava chorando. Eu preciso exalar o perfume, eu preciso liberar isso sobre alguém. Nós somos observados no dia das nossas lutas. Quando Davi estava chorando por aquela criança, irmãos, a Bíblia diz que os servos estavam à parte olhando para ele. Davi jejuava, não comia nada. Davi estava ali orando por um favor de Deus. E a Bíblia diz que quando a criança morre, os homens cochicham na porta, dizendo assim, e agora? Se a criança estava doente e ele estava se portando dessa forma, e agora que a gente vai dizer que ele está morta? Como será a reação dele? A Bíblia diz que Davi escuta o cochichar dos homens. E ele encara a realidade dizendo, é morta a criança? Preciso liberar isso sobre alguém. Não espere que os problemas cheguem até você. Encare a realidade e pergunte antes. É morta? Acabou? Fechou a porta? É isso mesmo, a luta bateu, estou enfermo. Antes de desesperar, vai de encontro ao problema e diga assim, é morta? Mostra a estrutura que Deus te deu. E a Bíblia diz que os homens ficam maravilhados. Por quê? Porque ele levanta, ele lava o rosto, ele bota a pão na mesa e ele vai comer. E os homens olham de fora e dizem assim, não entendemos. Porque quando a criança estava viva, ele jejuava, ele não queria ver ninguém e ele chorava. Mas agora que não tem mais jeito, ele senta, ele se lava e come. Davi lança uma palavra e diz assim, se eu agisse dessa forma, ela poderia voltar a vir a mim? É como se Davi olhasse e dissesse assim, a vida continua. E eu preciso liberar isso sobre alguém. A tua vida precisa continuar. Eu não sei qual foi o vendaval que passou aí. Eu sei que o mundo está em caos, mas eu tenho paz. Eu sei que as notícias são terríveis. Eu desliguei jornal, não assisto jornal. Porque eu fico com uma palavra, Cris, que Deus me deu e que eu queria finalizar com isso. Já? Agora que tá ficando bom, né, Cris? Meu Deus do céu. Vamos deixar ver o que Deus vai fazer. Deus falou comigo sobre a vida de Daniel. Quando Daniel está na Babilônia, que recebe o decreto, dizem para ele assim, só há um jeito de vermos uma falha na vida desse homem, é na sua vida de oração. E a Bíblia diz assim, que é decretado algo dizendo que durante
Um mês, espaço de 30 dias, não podia ninguém fazer petição nenhuma, a não ser ao rei. Daniel olha aquela situação e vai para casa como de costume. E a Bíblia diz assim: então Daniel era o mesmo. E é interessante porque a gente tem uma tendência de mudar quando a luta chega. Mas Daniel era o mesmo. O mesmo escolhido do palácio, o mesmo que enfrentou a interpretação de um rei que estava louco, o mesmo da cova, e não era mais um jovem, era um ancião de 85 anos, que agora estava passando por uma dificuldade. Só que eu fico com essa palavra, isso explode meu coração. Porque a Bíblia diz que quando ele vai orar, ele deixa as janelas abertas para a banda de Jerusalém. Todas as vezes que você lembrar da vida de Daniel, fica com essa passagem. A janela foi construída no local estratégico para as bandas de Jerusalém. Se tivesse sido construída para as bandas de Babilônia, Daniel ia orar. Quando levantasse a cabeça, ele ia ver o decreto. Mas ele orava e lembrava da pátria. Ele orava e lembrava do que Deus já tinha feito. E aí ele se lembrou, quem sabe, da oração de Salomão lá em 1 Crônicas, capítulo 7. Que a Bíblia diz assim, que tendo Salomão acabado de orar, o Senhor encheu a casa. E Salomão vai fazer algumas orações e vai dizer assim: Senhor, se porventura o teu povo pecar contra ti, e nós formos levados em exílio para outra pátria, quando nós orarmos para a banda de Jerusalém, ouve a nossa oração. Oh, meu Deus. É como se ele olhasse e dissesse assim, ó, o Senhor tem um lugar estratégico. E Deus falava ao meu coração: você sabe quais são as bandas de Jerusalém nessa última hora? É a voz da palavra, é a voz da resposta que Deus tem dado. Sabe por quê? A Babilônia diz assim: morreram vários hoje. A Babilônia diz assim: foram vários infectados no Brasil. A Babilônia diz assim: não tem leito de UTI, mas eu olho e descanso nas bandas de Jerusalém, dizendo: há socorro, há livramento, há esperança, há um Deus que cuida, há um Deus que continua guardando a nossa casa, há um Deus que continua fortalecendo as nossas vidas, há um céu de glória, há um lugar de esperança e um lugar onde não vai haver mais morte, irmãos. Nós viveremos ainda esses dias. Eu libero essa palavra sobre você. Feche as janelas de Babilônia e abre as bandas de Jerusalém. Levanta da oração, mas levanta acreditando no Deus que você serve. Porque o cenário estará pronto. E a vida de Daniel não livrou ele, Cris, do momento de cova. Os homens chegaram e tiveram que olhar ele de baixo para cima, orando ao Deus dos céus. Porque eu aprendi na caminhada que quem ora sempre tem um lugar alto. E Daniel estava num lugar alto. Os homens olhavam de baixo para cima, mas ele tinha uma visão geral. E quando ele vai para a cova, Deus faz o rei perder o sono. Deus faz o rei parar a sua programação. E Deus começa a trabalhar. E essa passagem é muito linda, porque Daniel entra na cova e os leões têm que ficar parados. Oh, irmãos. Você não tem noção de quantos leões Deus já parou por tua causa. Oh, Deus. Oh, irmão, você não tem noção de quantas vezes bocas se abriram para tragar você e a sua casa. Mas o Senhor levantou e disse assim, ó, não mexe, não toca. É meu, é fiel. Vai sair, vai gritar, vai testemunhar. E a Bíblia diz que Daniel vai passar aquela noite na cova. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que está numa noite na cova. Que está esperando amanhecer, que acredita na palavra que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas parece que a noite na cova está difícil de durar e de passar. Mas a Bíblia diz que de manhã, bem cedinho, o rei vai na boca da cova com voz triste. E diz assim, Daniel, servo do Deus Altíssimo, o Deus a quem tu continuamente serves. Não era só de estação em estação, não era só de campanha em campanha, continuamente. Todo dia, toda hora, na chuva, no sol, no calor,
na enfermidade, na bonança, continuamente serves. Ele te livrou, Daniel grita de dentro, dizendo assim: ô rei, vive para sempre. O meu Deus, ô irmãos, o meu Deus a quem eu sigo, fechou a boca dos leões. Você pode ficar com essa palavra? Eu profetizo que Deus vai abrir a tua visão. E você não apenas receberá livramento, mas você vai ver Deus fechando a boca do leão dentro da cova. Deus não livrou só Daniel, Deus mostrou a Daniel o que estava fazendo. Deus não só livrou a Daniel, irmãos, ele mostrou a Daniel. Ele disse: sou eu que estou pegando a mão e colocando na boca. E não era um leão só, vários. É como se o céu dissesse assim: Daniel, eu estou cuidando de você aqui. E a Bíblia vai dizer que em todo o reinado foi levantado um decreto onde todos deveriam se prostrar e clamar ao Deus da vida de Daniel. E todos aqueles que infamaram a vida dele foram lançados dentro da cova. E nem tinham chegado. Observe a estrutura que Deus tem nos dado. Nem tinham chegado ainda ao fundo da cova e já tinham sido despedaçados. Você já andou na cova, já deitou na cova, já passeou na cova, já dormiu na cova e está intacto. Você entrou na cova, desceu na cova, fez um bocado de coisa na cova e ainda está intacto. E tem gente que escorregou na beira da cova e já foi tragado. Meu Deus do céu, eu preciso dizer isso para alguém. Deus está dizendo para você: enquanto eu não faço, eu estou te dando estrutura para suportar a prova. Enquanto eu não resolvo, eu estou te dando força, alívio e graça para que você possa suportar o dia mau e acreditar que eu sou o Deus que continuo fechando boca de leões. Deus é Deus, queridos, que continua procurando perfume. Deus é Deus, queridos, que a Bíblia diz que está tão escasso que ele está procurando os verdadeiros adoradores. Deus não está procurando pregador, Deus está procurando um verdadeiro adorador. Deus não está procurando gente famosa, você está entendendo isso? E eu creio, Cris, vai chegar um tempo no Brasil onde Deus vai começar a inverter as coisas. Onde Deus vai começar a trazer quem estava em cima para baixo, quem estava embaixo para cima. Porque tem muita gente de Deus, e o que eu fico com essa palavra é porque a gente não está só. Deus falava algo lindo comigo esses dias. Ainda tem remanescente, ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Deus ainda tem reserva na terra de homens e mulheres. Quantas mulheres de Deus que a gente nunca ouviu falar o nome, mas tem incendiado as suas cidades. Tem bradado nos seus estados, tem sido coluna ali. E eu posso dizer algo para você, queridos, para orar pela sua vida aqui nessa live. O Senhor tem procurado homens e mulheres de coragem, que invadam reuniões, que desprogramem situações, mas que liberem para Jesus tudo o que ele precisa. Ali, naquela história da mulher, era antes da morte de Jesus, só que hoje ele está vivo. E tudo que a gente precisa liberar não é aquilo apenas que ele precisa, porque ele é autossuficiente, mas aquilo que ele merece. Eu queria que você parasse para pensar de onde Jesus te tirou. Os bares que ele visitou, quantas pessoas ele teve que mover para alcançar o teu coração. Para que hoje a gente vivesse uma vida, a maioria com os frascos tampados. E aí só destampa em alguns momentos. Jesus está dizendo hoje, ó, é para continuar com o perfume liberado e com o frasco aberto. Eu acho que você pode dizer isso para você mesma. Até o último dia da minha vida, o frasco vai continuar aberto. Você pode profetizar isso sobre a sua vida, sobre a tua casa. Diga: até o meu último suspiro, o meu frasco continuará aberto. Deus manifestará a sua glória e ele liberará sobre você estratégias. Sabe o que Deus falou no meu coração? Essa live é um divisor de águas e muita gente receberá estratégias para projetar legados, para projetar coisas que você nem pensava que seria capaz de fazer, mas o Senhor vai colocar nomes, projetos, situações e pessoas que quando você olhar, você vai dizer assim: meu Deus,
alguém vai olhar de fora e ainda vai contar aquilo que a gente fez, Cris. Um dia, alguém vai anunciar, como o salmista diz, uma geração anunciará a outra geração as tuas obras. E eu acredito nisso. Seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, a minha vida é para a glória de Deus. Meu celular é para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. Queridos, o seu dinheiro é para a glória de Deus. Invista em pessoas. Eu deixo esse alerta aqui. Invista em pessoas. Cuida da vida de alguém. Uma ligação, irmãos. Uma mensagem que você libera sobre alguém no dia pode mudar a história. Um elogio. Um elogio. Esses dias eu tive uma situação interessante. Eu finalizo aqui com esse testemunho para orar. Eu tinha entrado na live de Isa Reis para assistir a palavra que ela ia ministrar. E de repente eu ouvi uma frase assim de uma moça. Gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Eu estou querendo me matar. A menina colocou na live. E eu estou tentando agora. Só deu tempo. Meus olhos focaram. Tinha muita gente nessa live. Mas meus olhos focaram na frase da menina. Só deu tempo de eu responder. Disse assim, me chama no direct agora. Agora que eu vou te ajudar. E aí, a missionária Isa, ela foi e desativou os comentários. E eu fiquei sem saber o que tinha acontecido com a moça, né? E pra glória de Deus, do nada apareceu uma mensagenzinha no meu Instagram. Era a menina. E ela começou a falar sobre a sua vida. Eu comecei a aconselhar ela, orei por ela. E ela disse assim para mim, eu estou agora com uma faca aqui. E eu estou pretendendo me matar. Ela é evangélica, irmãos. Serva do Senhor. De uma cidade que eu nem conheço. E ela estava falando, estava passando por uns traumas, passou por algumas situações difíceis. E ela disse, eu estava pretendendo fazer isso. Eu disse para ela, solte essa faca agora. Porque Jesus veio te dar vida. E eu liberei a palavra sobre a vida daquela menina. Tudo porque eu não pensei em mim naquela live. Tudo porque eu não pensei só em me encher. Tudo porque eu não pensei só em deixar o vaso aberto para Isa derramar sobre a minha vida. E eu preciso liberar isso sobre você. Existem lugares que Deus ainda vai precisar nos levantar, irmãos. Existem pessoas com mensagens que a gente vai precisar entregar. E essa semana eu pregando lá na igreja, eu falei sobre a mulher de Pilatos. Aquela mulher tinha um sonho sobre Jesus para contar. E eu e você temos uma história sobre Jesus para falar. A gente tem algo de Deus para liberar sobre essa geração. Só que, infelizmente, a gente é egoísta. E só pensa no momento presente. E o Senhor está dizendo hoje, se comporte como se fosse o último dia da sua vida todos os dias. Se comporte como se eu fosse voltar para você logo, logo. Se comporte como se a eternidade fosse o próximo passo que você pudesse adentrar. Mas entenda que a terra que fica precisará receber algo da tua parte. Quando Jesus chama servos dele para a glória, o nosso trabalho aumenta na terra, Cris. Lázaro foi embora, Deus precisa lá levantar novas pessoas. Onde estão esses que ainda farão história? Onde estão esses que ainda vão viver o melhor de Deus? E eu digo para você, em nome de Jesus, prepare o teu chamado para além da morte. Você não pode ser apenas uma mensagem de alguém que ouviu e ficou para trás. Eu não sei aqui quem tem costume de anotar coisas, mas eu tenho várias agendas antigas com anotações, sonhos e coisas assim. É um legado. Um dia, quando eu partir dessa terra, com certeza alguém vai ler isso aqui. Então, são coisas que eu tenho me preocupado nessa última hora. Sabe por quê, queridos? Foi-se o tempo onde só quem ia embora da terra era quem era de idade. A pandemia tem mostrado que novos, velhos, pessoas antigas, pessoas de grande tempo na caminhada e aqueles que começaram agora estão partindo para o Senhor. E eu preciso dizer isso para você. Faça algo por Jesus, porque Ele já fez demais por você. Prepara o seu legado, porque enquanto você estiver na glória no céu, alguém na terra vai falar sobre aquilo que a gente fez. E a nossa recompensa não virá daqui. A Bíblia diz assim, finalizo aqui para orar. O Senhor, dizendo em Apocalipse, e o galardão deles está comigo para dar a cada um
conforme a vossa obra. Está com o Senhor, está na mão dele. Tudo vem dele. E eu sonho nesse dia, onde nós adentraremos, Cris, os portões da glória. E o Mestre amado vai olhar no nosso rosto e dizer: minha filha, valeu a pena. Valeu a pena passar. Valeu a pena ser incompreendido em algumas reuniões. Valeu a pena muitas vezes ter o desprezo de algumas casas de Simão, mas derramar o perfume precioso. Valeu a pena muitas vezes ser incompreendido, porque tem gente que quando a gente joga para fora aquilo que a gente sente em relação a Jesus, acha que é tão absurdo e nunca vão entender. Valeu a pena ouvir as palavras de discriminação dos discípulos, mas preparar para Jesus o melhor. E eu preciso liberar essa palavra sobre alguém que está aqui nessa live. Deus está dando uma ordem para você, ó. Destampa esse frasco. É pouco, mas é muito para a vida de alguém. É pouco, mas Jesus quer exalar através das vossas vidas. Você recebe essa palavra? Fica com essa palavra. Prepare o teu legado. Vamos orar, Cris? Meu Deus. Amém. Oh, Jesus. O Senhor é lindo. Glória. Glória a Deus. A propósito, tudo que é propósito de Deus, a gente vê. Aleluia. A gente vê a confirmação. E antes de você estar orando, Rayane, eu estou aqui impactada. Glória a Deus. Bordando da presença, da glória, da unção de Deus. Eu sei que Deus, ele está falando. Eu creio. Mas com todos que estão aí, né, conectados, ele ainda vai falar com aqueles que ainda vão adentrar ainda vão assistir essa live. Verdade. E é coisa muito linda, coisa muito preciosa. Eu creio. Aleluia. Queria cantar uma música antes da gente orar, encerrando, né? Deus possa falar o teu coração aí, você que está na tua casa. É uma música bem antiga de Rose, marcou minha vida assim, em muitos momentos. E eu sei que Deus vai falar o teu coração também. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce e suave diz assim: meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o teu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Oh Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Eu quero orar, Pai, nesta tarde, Pai, nesta noite, pelo estado de Minas Gerais, Senhor. Eu quero orar nesta hora, Deus, por cada vida da cidade de Cris, pelos irmãos da sua igreja. Eu quero orar por cada pessoa que está nessa live ou que ainda vai ouvir, Deus, tudo aquilo que o Senhor fez desde o início da abertura, meu Deus, desse culto nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa trazer avivamento, resposta, milagres. Eu quero profetizar que haja testemunhos dessa noite de que o Senhor operou em vidas, Pai.
Aonde houver alguém, Pai, paralisado, aonde houver alguém neutralizado pelas lutas, aonde houver alguém, Senhor, Pai, pensando que é insignificante na terra, Deus, ou que foi chamado só para passar por lutas, ou só para dar trabalho aos outros, eu quero repreender isso em nome de Jesus, eu quero profetizar, meu Deus, que o Senhor coloque estratégias novas, um perfume precioso a ser liberado. Eu oro pela vida de Cris, fortalece a tua serva, manifesta o teu poder, meu Deus, que as fronteiras do seu ministério sejam alargadas e que ela seja sempre uma mulher com casacos prontos para aquecer gerações, Senhor. Pai, nós oramos, meu Deus, pela nossa nação, oramos, meu Deus, Pai, aqui representando os nossos estados, pedimos ao Senhor a tua bênção sobre a Bahia, a tua bênção sobre Minas, a tua bênção sobre Manaus, a tua bênção sobre as regiões do Brasil, Senhor. Nós profetizamos um tempo de mudança, um tempo de arrependimento. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, dessa geração, meu Deus, que não aproveita os seus dias e que nem pensa no seu amanhã. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor nessa hora, traz a nossa consciência a cada dia, o desejo de entregar um perfume precioso ao teu altar, ainda que isso nos custe, meu Deus, contrariedades, nós clamamos ao teu nome, meu Deus, manifesta milagres por esses dias, que haja cura, que haja livramento, Deus, se tiver alguém nessa live enfermo, se tiver alguém nessa live doente, meu Deus, que receba o toque do fogo do teu Espírito agora, meu Deus, nós ordenamos, Pai, que todo Covid saia em nome de Jesus, toda dor na coluna, Pai, toda situação de enfermidade, visita os órgãos dessa pessoa que está com o diagnóstico pronto, meu Deus, que já foi ao médico, meu Deus, e que não tem resposta ainda na terra, mas o Senhor é aquele que ainda cura, o Senhor é aquele que ainda provoca milagres. Eu oro pela moça que tem precisado de uma porta de emprego aberta, por essa que foi citada na live, Senhor, Pai, por essa, meu Deus, que a firma passou por dificuldades, meu Deus, envia uma porta grande por esses dias, responde com milagres, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor segure nas nossas mãos e nos ajude, meu Deus, até o último momento das nossas vidas. Queremos ecoar na eternidade, mas queremos deixar um perfume nessa terra, e eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, aumenta o cheiro do Senhor em nossas vidas. Queremos passar e que vidas sejam salvas, queremos entrar e que vidas sejam libertas, por onde a gente passar, que a glória do teu nome seja liberada, e para o Senhor, Deus, sempre será pelo Senhor, a glória sempre é tua, o louvor é teu, não conseguimos por nós mesmos, não temos estrutura em nós mesmos, Senhor, e com certeza estamos de pé hoje, porque o Senhor tem nos sustentado. Eu quero te louvar por cada pessoa dessa live e liberar uma bênção sobrenatural sobre todos aqueles que ficaram conosco até agora. Meu Deus, estar com o Senhor nunca é perder tempo, que eles possam preparar uma história para além da terra, que vidas possam ser edificadas. Meu Deus, Pai, e quando o Senhor nos chamar, Pai, que possamos devolver, meu Senhor, meu Deus, todas as coisas da nossa vida, da nossa estadia, sempre para Ti, porque o Senhor é o motivo, é a razão, o Senhor é a causa e a consequência, o Senhor é o meio de todas as coisas, o Senhor é o nosso fôlego de vida, a nossa razão de caminharmos firmes na Tua presença, e eu te peço nessa hora, aonde essa live chegar, que chegue também a Tua presença. Que vidas possam ter experiências com o Senhor. Que vidas possam sentir verdadeiramente o perfume diferente. Meu Deus, eu não me assustarei se nós passarmos em algumas ruas e alguém, mesmo sem a gente passar um perfume físico, meu Deus, ver em nós, enxergar em nós, sentir em nós um perfume espiritual e perguntar que cheiro é esse. Eu creio nesses dias, onde nós exalaremos sobre a terra, que possamos aprender com a vida dessa mulher. Meu Deus, ela embalsamou o teu corpo para a morte, mas eu quero liberar o meu perfume. Cris quer liberar o perfume dela, e todos os irmãos que estão nessa live, queremos exalar o nosso perfume até que o Senhor venha, Pai. Até que o Senhor venha, nós queremos não descansar, mas liberar, e liberar em abundância a preciosidade e tudo que há de mais caro nas nossas vidas para o Senhor. Obrigada por tudo. Permanece com a nossa casa, nos guardando e protegendo cada vida que aqui está. Nós te louvamos por tudo, Pai, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Deus fiel, Eita Deus. meu Deus, forte missionária. Deus é bom, Cris. E olha só, eu estou sentindo aqui o Espírito de Deus, eu não consigo, assim, nem segurar o meu choro, Aleluia. porque ontem, pastor Laureci, eu não sei se ele está aí assistindo, é o pastor, né, que faz as lives na sexta-feira comigo, Sim, live de estudo, e Deus usou ele ontem, como tem usado todas as sextas-feiras, né, pela graça, misericórdia, na unção, no poder, no direcionamento da glória a palavra, Deus. na autoridade do céu. E Deus, nessa noite, através de sua vida, eu estou assim, com o meu choro, não estou emocionado, isso não é emoção, tá? Não é Glória a emocionalismo, Deus. mas eu sentindo Deus falar mesmo, Deus cobrar de nós, cobrar da igreja, Amém. cerca de cuidar de pessoas, cuidar de vidas, porque ontem foi exatamente isso daí que Deus Glória a direcionou para Deus. ele está falando a respeito de cuidar de pessoas, cuidar de vidas, né? Que muitas das vezes a gente quer ficar na área de conforto. Quando eu falo a gente ficar, se referindo à Verdade. igreja do Senhor, nós estamos Verdade. vivendo um tempo, um momento que nós temos que aproveitar as oportunidades, nós temos que realmente abraçar as estratégias que Deus tem nos dado, nos concedido. Não podemos adentrar casas mais para estarmos fazendo visitas, não podemos Verdade. mais avançar, não podemos mais evangelizar nas ruas da forma que nós evangelizávamos. Mas então, o que nós temos que fazer? Se nós temos as redes sociais, né, como a estratégia que Deus nos deu através do WhatsApp, enviar uma mensagem, simplesmente, igual você falou, igual o pastor falou ontem também, né, para que aquela pessoa do outro lado, aquela pessoa, ela possa sentir em nós, de repente aquela pessoa só quer ouvir, Verdade. só quer que nós venhamos ouvir ela falar. Somente quer que nós venhamos emprestar os nossos ouvidos, né, para Verdade. que ela possa desabafar algo. De repente, aquela pessoa está precisando somente de oração. Então, é o tempo que eu vejo que Deus está requerendo da igreja, de que nós venhamos Aleluia. cuidar de vidas. As vidas estão sedentas, as vidas estão necessitadas da palavra, as almas estão aí. Jesus está voltando, alamanto, e decantarabai. Jesus está voltando e de Eu repente creio. você que está aí do outro lado, você que está aí assistindo essa live, você que está recebendo essa palavra, você que recebeu a palavra de Deus ontem, o que você tem feito, aleluia, o que eu tenho feito para o nosso Deus, se Ele Verdade, nos Deus. chamou, se Ele nos convocou para essa obra, para estarmos indo e pregando o evangelho dele a toda criatura, quantas almas estão descendo à sepultura, muitos Verdade. até ouviram falar de Jesus, mas será que nós continuamos adubando essa semente que foi plantada? Será que nós Verdade. continuamos cuidando dessa semente que foi plantada? E o Senhor, nessa noite, né, mais uma vez, Ele está aí falando conosco, mais uma vez Ele está falando com a igreja, Glória a mais uma vez, de Deus. repente, Ele está falando com você que está aí do outro lado, que ainda não tomou uma atitude, um posicionamento com Deus. Nessa noite, antes da Rayane, ela já orou, ela já finalizou, mas ela ainda está aí. E eu quero Amém. até passar para a Rayane novamente, Rayane, para você vir estar fazendo não vou falar apelo, porque Jesus ele não Sim, apela, né? Jesus ele não apela. verdade. Jesus ele faz um convite, né, para que venham a ele todos aqueles que estão cansados, Verdade. sobrecarregados, oprimidos, e nele há alívio para as nossas almas, há refrigério para as nossas almas. Então, Verdade. antes da missionária Rayane sair que eu digo, né? A gente vai desconectar, ela vai desconectar daqui a pouco eu também. Antes dela estar Amém. desconectando, ela vai estar aí fazendo este convite para você, que de repente ainda Amém. não tomou uma atitude de fé verdadeira. Você fala que tem fé, mas você sabe que você precisa de dar um passo para Jesus, um passo verdadeiramente de fé para a eternidade com Deus. Você que de repente Verdade. está afastado dos caminhos do Senhor, através dessa live, aleluia. De repente, quanto tempo que você não vai na igreja, mas hoje você ouviu o Verdade. Espírito Santo falar o teu coração, e você sentiu hoje Deus falar de uma forma especial, e você está sentindo no seu coração que é hora de voltar, que é hora de se posicionar novamente, que é o Aleluia. lugar. A Rayane está aí, a Rayane vai fazer esse convite, usada Amém. pelo